Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Vamos à nossa terceira aula de Excel. Relembrando, a aula 1 foi como criar uma tabela, né, inserir dados, formatar grades, algumas formatações aqui que a gente passou. A aula 2 foi como incluir aqui algumas fórmulas, são fórmulas básicas utilizadas no dia a dia, né, bem simples no Excel. A gente resolveu alguns problemas relacionados a essa tabela de carro, né? Aula 3 também, a gente vai usar a mesma tabela. E tem aqui algumas fórmulas mais complexas que a gente vai resolver, né? Eu montei alguns problemas, algumas perguntas, e nós vamos respondê-las utilizando essas fórmulas, tá? Na aula 4, a gente vai trabalhar com gráficos, e na aula 5, com tabela dinâmica e criar um dashboard. Então vamos à aula 3. Bem, essas fórmulas mais complexas, a maioria delas elas são comparativas, né? Então você utiliza de premissas para se chegar a um resultado. Você compara os dados, aplica a fórmula, insere quais as premissas que ele quer comparar para trazer o dado lá que você está analisando. Então, para isso eu deixei duas colunas aqui de premissas já prontas, né? Premissa 1 e premissa 2. A gente vai utilizar aqui como suporte para executar cada fórmula dessa. Então vamos aqui, vamos calcular o resultado, né? Primeira pergunta, qual é a quantidade total de veículos? Eu tenho na coluna F, né? Aqui, quantidades. Então ele quer somar isso aqui, né? Vamos somar isso e ver quantos que vão dar. Então, primeira coisa, fazer uma fórmula, coloca o sinalzinho de igual, digita soma, apareceu lá a fórmula, ficou em azul, você dá um tab, clica, segura e arrasta. Solta, ok? Selecionou a matriz, ó, da F3 a F22. Dá um Enter, pronto, ela já somou. Então, ali dentro, ela vai somar os números, né? 1 mais 1, mais 1, mais 2, enfim. Vai somar esse aqui e chegou no resultado que tem 28 veículos. Próxima forma. Qual o valor total da frota? Né? Eu tenho alguns veículos que a quantidade é diferente de um. Né? O Gol, por exemplo, são 3, então eu preciso multiplicar. Né? O 3 vezes o valor unitário de 23.500. A gente quer saber qual que é o valor total dessa frota, quanto que isso aqui tudo está custando. Né? Então, nós vamos utilizar a fórmula somar produto. Né? O que é produto? É a resultante de uma multiplicação, né? Da quantidade vezes o valor unitário. Então, vai ser igual somar produto, abre parênteses. Vamos selecionar a primeira matriz, que é essa primeira coluna de quantidade. Coloca ponto e vírgula no teclado. E vamos para a segunda matriz, que é a coluna de preço unitário. Dá um Enter. Pronto, aqui ele multiplicou. Uma quantidade vezes 41 mil, né? 3 quantidades vezes 23 mil, foi somando tudo, chegou no valor de 1.569. É o valor total dessa frota. Próxima fórmula é informar se o Onix foi fabricado antes ou depois de 2010. Então aqui eu já tenho um parâmetro, eu tenho uma premissa, que é o Onix. Então vamos colocar aqui, ó. Só para a gente lembrar, primeira premissa tem que ser o Onix, né? E se ele foi fabricado antes ou depois de 2010. Vou colocar 2010, tá? Então vamos lá, vamos ser direto com a fórmula SI, vai ser igual SI, abre parênteses, vamos pegar aqui o ano de fabricação do Onix. O Onix está aqui, né? Então vai ser 2015. Se for menor, sinalzinho de menor no teclado, essa setinha para a esquerda, a 2010. Então isso a gente está comparando a data que ele foi fabricado. Se ela for menor que 2010, então, abre aspas ali, não atende. Ou negativo, né? A pergunta ali, informação se foi fabricado antes ou depois de 2010. Então, se a data de fabricação for menor que 2010, a gente pode colocar antes. Né? Fecha ali com aspas. Então, esse é o valor verdadeiro. O valor falso, se essa data que a gente está comparando, se ela for maior que 2010, que é a premissa, ele vai aparecer depois. Toda vez que for inserir um texto numa fórmula, lembre-se sempre de colocar aspas, tá? No início e no final. E ponto e vírgula para separar aquilo que se está
aquilo que se está analisando. Então, a primeira parte da fórmula, o teste lógico, se este valor for menor que esse, o valor verdadeiro vai ser antes, o valor falso ele vai trazer depois. Vamos fechar ali o parênteses, dá um Enter. Então, vamos lá. A fabricação dele 2010, né, que a gente está com a pergunta, né? E a fabricação real foi 2015, então ele foi fabricado depois. Se eu colocasse aqui 2009, por exemplo, ele ia mudar, né? 2009 está antes de 2010, ok? Próxima forma, informar se a Toro foi fabricada após 2015 e se vale mais que 50 mil. Aqui a gente só teve um parâmetro, que foi o ano de fabricação. Aqui a gente tem dois parâmetros, né? Se foi fabricado após 2015, então primeira premissa, 2015, e se vale mais de 50 mil. Vamos colocar aqui 50 mil. 1, 2, 3. Então vamos lá. Então ele tem que atender essas duas premissas. Como são duas premissas válidas, né? Ou seja, tem que atender as duas, então a gente vai utilizar essa fórmula I. Então vamos colocar, vai ser se, abre parênteses, vamos adicionar a fórmula I, abre parênteses de novo para fazer a fórmula I. Então, perguntando se a Toro foi fabricada após 2015, ou seja, tem que ser maior. A Toro está aqui, a data de fabricação tem que ser maior que 2015, ponto e vírgula. E o segundo teste lógico, e se ela vale mais que 50 mil. Então, nós vamos pegar o valor dela, ele também tem que ser maior que a nossa segunda premissa. Ok? Fecha parênteses. Então, o I a gente já fez aqui, ó. Eu tenho que saber se essa premissa aqui for verdadeira e se a segunda também for verdadeira, tá? Então, o I a gente já fez, fechou aqui. Fecha parênteses, ele volta para a fórmula se. Então, vou colocar ponto e vírgula, aspas. Se ele atender essa premissa, ele vai trazer aqui atende, fecha aspas, ponto e vírgula. Se não atender premissa, não atende. Fecha aspas e fecha parênteses do se. Então vamos analisar. A pergunta, informar se a Toro foi fabricada após 2015 e se vale mais que 50 mil. A Toro está aqui, ó. Então ela foi fabricada após 2015, foi fabricada em 2019, vale 100 mil. Então ok. Então ela atende as duas premissas que a gente colocou. Se eu colocar, ela foi fabricada em 2019. Se eu colocar aqui 2020, ele vai colocar não atende, né? Porque essa premissa aqui é falsa. Ele entende que ela é falsa, ela tem que ser maior. Ó. Então vamos voltar. A fórmula I, todas as premissas que você colocar, duas ou mais, todas elas têm que ser verdadeira para ela trazer o valor que você está querendo. Se tiver alguma dela que não atende, ele vai trazer o valor falso. A fórmula OU é inversamente, né? Você pode ser quanto se todas as premissas que você colocar, todas têm que ser verdadeiras, ou você precisa de pelo menos uma verdadeira, ou uma outra, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Verificar se o Fox foi produzido após 2014, então vamos colocar 2014, e se vale menos que 35 mil. 1, 2, 3. Vamos lá, se, abre parênteses, ou, abre parênteses, teste lógico, se ele foi produzido após 2014, então vamos achar aqui o Fox. Então, a data de fabricação dele tem que ser maior que 2014, ponto e vírgula, e ou vale mais que 35 mil reais. Então, o valor dele tem que ser maior que 35 mil reais. Pronto, vou fechar o ou. Fechei o parênteses. Então, a fórmula ou já está ali. Ele vai comparar os dois parâmetros. Ou vai ser um ou vai ser outro e vai trazer como verdadeiro. Ponto e vírgula. Se uma delas for verdadeira, eu vou colocar atende. Se não for, ele vai me trazer não atende. Fecha parênteses. Pronto. Então, vamos ver por que não atende. Cadê o Fox? O Fox está aqui. Ó.
Então, vamos lá. Ele tem que, se o Fox foi produzido após 2014, ele foi produzido em 2013. Então, é falso. E se vale menos que R$35.000? Ele vale menos. Então, aqui, ó. Então, no valor aqui tem que ser menor. Vamos lá. A célula G8 tem que ser menor que L7. G8 é essa célula. G, coluna G, linha 8, é 30.000. E L7 é onde está o 35.000, que está na coluna L, na linha 7. Tá? Eu tinha colocado esse sinal aqui invertido. Ok, atende. Vamos ao próximo. Quantos modelos são da marca Honda possui na frota? Né? Então, a gente vai colocar a premissa. A marca Honda. Vamos utilizar o conte-se. Conte-se. Então, primeira coisa, a gente vai pegar um intervalo, onde tem a marca, ponto e vírgula, e depois o critério. Qual que é o critério? O que for Honda. Fecha parênteses. Então, ele trouxe o valor de 2. Então, nessa tabela, a gente tem dois tipos de veículos que são da marca Honda. Vamos ver. O primeiro está aqui, o HRV. E o segundo está aqui, é o Fit. Então, pronto. A gente tem dois modelos apenas que são da marca Honda. Tá? O conte, ele vai trazer isso. Ele vai contar uma quantidade, pode ser texto ou pode ser número, de acordo com o critério. Então, primeiro é o intervalo, que ele vai estar comparando. O segundo é o critério, que é o Honda. O próximo, quantos modelos da marca Volkswagen e fabricados em 2018? Então, nós temos duas premissas. Primeiro, Volkswagen e fabricados em 2018. Vamos lá, igual, conte-se, conte-se, pegar aqui primeiro, vai ser o intervalo 1, né? A gente vai comparar a marca, selecionei, clica, arrasta, ponto e vírgula, primeiro critério, ponto e vírgula, agora é o intervalo, deixa eu puxar para cá, intervalo 2, vou pegar o ano de fabricação, você clica, segura e arrasta, ponto e vírgula, 2018, que está aqui. Enter. Então, vamos analisar lá o que a gente achou. Marca Volkswagen. São esses e esses. Né? E quantos são fabricados em 2018? 2013, 1985, 2018, 2021. Então, a gente só tem uma marca de carro que foi fabricada em 2018, que é o Gol. Tá? Então, aqui ele comparou duas premissas. Vamos lá. Primeiro intervalo. A gente pegou a marca e comparou com o primeiro critério, que foi aqui, essa premissa 1, que é a Volkswagen. Segundo intervalo de critério, né, a gente pegou o ano de fabricação e o critério foi o ano de fabricação que eu coloquei na premissa 2 aqui, que foi 2018, tá? E com isso, você pode colocando mais aqui, ó. Pode colocar N intervalos com critérios que ele vai aceitar. Bem, agora vamos fazer a aplicação dessas duas fórmulas, conte número e conte valor. A pergunta é a mesma, né? Qual o total de valores presente na frota? Vamos entender a diferença. Igual, conte número, vamos selecionar aqui a quantidade. Ele vai me trazer 20, porque são 20 quantidades aqui, né? São 20 valores numéricos, tá? Porque são 20 veículos. 20 modelos de veículos, né? É diferente. Agora vamos fazer a quantidade de valor, que aí a gente entende qual é a diferença. Vamos selecionar a mesma coisa, coluna de quantidade. Ele vai trazer também 20. A diferença é que o conte número, ele só vai contar as células que estão com números, tá? E o conte valor, ele vai trazer tanto a soma dos que estão com números, ou se a gente arrastar aqui para os valores, pegar a marca aqui, por exemplo, ele também vai somar.
O conte número não. Se a gente selecionar os valores, dá um Enter, vai dar 0. Então a diferença dessas duas fórmulas é conte número, ele só vai contar quantas células estão com valores numéricos, e o conte valor, ele vai contar quantas células estão com valores numéricos ou quantas células estão com texto. Tá? Aí depende da aplicação, você vai escolher qual que é melhor. A próxima aqui é contar vazios. Né? A pergunta: quantos veículos estão com preço? Estão sem preço. Vamos selecionar aqui. Bem, 0, ou seja, todos os veículos têm preço de cada unidade aqui. Né? Agora, se a gente vir cá e pagar 4 valores, pronto, ele vai reconhecer que nessa matriz que foi selecionada, você tem 4 células que não tem nenhum valor dentro dela. Né? Ele está contando a quantidade de células vazias. Tá? Vamos retornar ali os valores. Vamos à próxima pergunta. Qual o valor dos carros da marca Honda? Soma-se. Então, a gente tem uma premissa que é Honda, e vamos fazer a aplicação da soma-se. Então, vamos ver aqui o que ela pede. Soma-se, ela tem um intervalo, o critério e o intervalo da soma. Então, eu tenho que somar o valor dos carros da marca Honda. Né? Então, primeiro eu tenho intervalo, depois critério. O critério é Honda. Qual que é o intervalo? Vou pegar onde está a marca Honda, né? Ponto e vírgula. Agora o critério vai ser Honda. Ponto e vírgula. O intervalo da soma, eu vou somar aqui os valores. Pronto, 117 mil. Vamos ver. Marca Honda, a gente tem 52 mais 65. Isso aí. Bem, agora vamos aplicar o soma-sis. É a mesma coisa do soma-si, porém o soma-si você trabalha com a única premissa, o soma-si você pode colocar duas ou mais, tá? Então, qual é a pergunta? Qual o valor dos carros da Ford fabricado em 2015? Então, vamos colocar as premissas. Primeiro vai ser Ford, a segunda, 2015. Vamos utilizar a fórmula. Soma-sis. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. O intervalo da soma. Então, primeira coisa, vamos colocar o intervalo que ele vai somar. Ponto e vírgula. Agora os critérios. Primeiro critério vai ser a marca, o intervalo do critério, ponto e vírgula, vai ser Ford. Ponto e vírgula de novo. O intervalo do critério 2 vai ser a data de fabricação. Ponto e vírgula, o ano de 2015, que é o que a gente está comparando. Fecha parênteses. Pronto. Então, vamos lá. Marca Ford, ano 2015. Ford que a gente tem em 2015 aqui é o Fiesta. Né? Vamos ver se tem outro aqui. Ford, não. Só o Fiesta. Então, 35 mil. Ok? Aplicação do soma-se se você tiver apenas um intervalo e um critério. O soma-sis vai fazer a mesma coisa, porém, quando você tem mais de um, né, você tem 2 ou mais intervalos com critérios. Tá? Agora o PROC-V. Qual o valor da Hilux dentro da matriz? Então, vamos colocar aqui igual, PROC-V, abre parênteses. Ele quer Hilux, né? Então, vamos pegar aqui os modelos, vamos selecionar essa matriz e arrastar para cá. PROC-V, ele procura na vertical. Então, ele vai pegar o primeiro valor que você tem na coluna aqui e vai comparar para trazer um resultado. Então, quando você seleciona, aqui embaixo ele aparece 20L mais 1C, que é aonde está sendo selecionado. Quando você vem para frente, ele vai te mostrando. Então, o que você tem que saber também é a quantidade de colunas, tá? Então, isso aqui é o que ele está te falando. Você tem 20 linhas, vamos lá. 20 linhas selecionadas em uma coluna. Aqui, 20 linhas selecionadas em 2 colunas. É o número que está bem próximo aqui do mouse. Está abaixo do mouse. 20 linhas selecionadas, 3 colunas. Então, a matriz que a gente vai usar é essa aqui, ó, 20 linhas e 5 colunas, tá? Então, vamos lá. Igual. Vamos colocar aqui a premissa, o que a gente está procurando é a Hilux, né?
Então, vamos lá. Igual, PROC-V. Vamos ver como que é a forma. Valor procurado, vai ser Hilux, ponto e vírgula. A matriz tabela, é o que eu mostrei aqui, vamos selecionar isso aqui tudo. Aí atenção aqui embaixo, que ela tem 20 linhas e 5 colunas. Ponto e vírgula. O que a gente está procurando, qual que é o índice da coluna, né? A gente quer o valor da Hilux. Então, a Hilux está na primeira coluna, o valor está na quinta coluna, tá? Só soma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o índice que a gente está procurando, ele está na quinta coluna. Ponto e vírgula de novo. Se quiser verdadeiro, valor 0. Se for falso, valor 1. Então, a gente coloca 0. Fecha parênteses. Pronto. Ele trouxe lá. O que ele fez? Ele veio dentro da planilha, achou na primeira coluna que selecionou, ele achou a Hilux e pegou o quinto número, o quinto dado, né, que é o índice, que está na frente dela. Então, por isso que o PROC-V ele procura na vertical. Tá? Ele vai fazer essa procura aqui, ó, acha a Hilux e pega a quinta coluna que está na frente dela. Tá? Se eu quiser saber aqui a idade de fabricação, eu tenho a coluna 1, 2, 3. É só vir aqui e mudar. No lugar do 5, coloca 3. Pronto. Aqui tem, vamos colocar aqui número. Ok. 2020. Tá? Aqui. Vamos voltar lá para o valor, deixar pronto. Agora a aplicação do PROC-H. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que o PROC-V procura na vertical, o PROC-H procura na horizontal. Tá? Deixa eu tirar esse amarelo aqui. Vamos lá. Qual a 10ª marca presente na frota de carros? Então, vamos colocar a premissa. Primeiro, ele vai procurar a marca. Como ele vai procurar agora na horizontal, então ele vai pegar aqui, ó. Vai pegar a marca e vai contar quantos que tem aqui. E ele quer a 10ª marca, então vamos colocar 11. Por quê? Assim como a Hilux, ela conta na primeira coluna, a marca vai contar na primeira linha, tá? Então vamos lá fazer a aplicação da fórmula. PROC-H. Vamos ver o que está pedindo aqui, ó. Valor procurado. Eu quero a marca, né? Ponto e vírgula. Qual que é a matriz? Seleciona a matriz. Ponto e vírgula. Qual que é o índice? Como eu quero o 10º veículo, né, e a marca vai entrar, então 10º11, que está aquele 11 ali. Ponto e vírgula e 0 para ele trazer o valor verdade. Então tá aqui, ó, qual que é a 10ª marca? É a Honda. Né, se pegar na coluna marca, o 10º veículo aqui é o Honda. Tá? Se a gente quiser aqui o 15º Fiat, só a gente vir aqui, vai ser 15 mais 1, né, porque a marca vai entrar também, então você coloca 16. E vai trazer ali, Fiat. Tá ok? Vamos tirar aqui, só tirar preenchimento. Próxima pergunta, arredondar o valor do 1 conforme premissa de casa decimal. Então vamos colocar aqui 2 casas decimal. E vamos utilizar a rede. Aqui, ó. Vamos deixar para cá. O valor, ele quer do 1. Cadê o 1? Está aqui. Ponto e vírgula. Número de dígitos. Vamos colocar 2 aqui, que é mais fácil para mostrar. Olha lá. Depois da vírgula, ele trouxe 2 dígitos, né, que é o 51. Se eu colocar aqui um dígito, ele vai arredondar para 50. Tá? Aí isso entra com fórmula, com arredondamento matemático. Se aqui fosse 55, ele arredonda para 60, tá vendo? Então é arredondamento matemático. Se eu colocar 0 aqui, ele vai arredondar para 502. Se eu voltar aqui para 51, que eu acho que estava, ele manteve, né? Porque 51, arredondamento matemático, 5 aqui, ele arredonda o 1 para 2, tá? Então, para você entender isso aqui, é só se lembrar de arredondamento matemático, como funcionam as casas decimais para arredondamento. Esse aqui serve padrão matemático, regra matemática. Agora, eu arredondar para baixo. A aplicação também é a mesma.
Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar a quantidade de número de itens aqui, do índice, né? Para a gente calcular. Arredondar para baixo. Tab. Vamos pegar o valor. Ponto e vírgula. Pegar o número de índice ali. O índice está aqui, tá? É esse 1 que eu estou colocando. Quando você vai abrir a fórmula assim, ela está por cima, só você pegar esse valor, alinhar à esquerda, que quando você abrir a fórmula vai ficar desse ponto para a direita, tá? Então, o que ela fez? Eu coloquei o número 1, ele arredondou para baixo, ou seja, ele manteve só uma casa decimal depois da vírgula, o resto ele arredondou para baixo. Se eu colocar 0, ele está entendendo que depois da vírgula ele não vai fazer nada, então só vai manter o valor antes da vírgula. Se eu colocar 2, ele vai manter o 51, tá? Deixa eu aumentar esse número aqui, para a gente ver como que é lá. Da 51, deixa eu colocar 4, 5, 6. Pronto. Vamos colocar aqui 3. Deixa eu aumentar aqui as casas decimais também. Olha lá. No 3, ali está, depois da vírgula, 51,46. Como ele está arredondando para baixo, ele está cortando. Independente do número que tiver depois da terceira casa, ele está colocando 0. Então, só ficou 51,40. Se eu colocar 2, vai ficar só 51,00. Entendeu? Então, arredondar para baixo, ele vai manter, depois da casa decimal, qual que é a quantidade de casas que eu estou colocando na premissa, e após essa quantidade de casas, ele vai colocar 0, tá? O arredondar para cima é inverso. Arredondar para cima, pegar esse valor, ponto e vírgula, o número do índice. Vamos lá, arredondar para cima. Vamos colocar 4 casas aqui também. Arredondar para cima, tá lá, ó, depois da vírgula, tá 51,46, né? Eu coloquei uma casa decimal, ou seja, ele vai pegar isso tudo e vai arredondar e vai deixar uma casa decimal um valor acima. Então, o que era aqui antes 51,46, ele arredondou para 6, tá? Se eu tirar essas casas decimais ali, vai ficar assim, 6. Agora, se eu colocar 2, olha lá, ele manteve o 5 e arredondou a segunda casa, que lá é 41,46. Se você lembrar da regra matemática, você vai ver. Então, ficou 52. Se você colocar 3, 5,1, ele manteve, né, o 5,1, a primeira e a segunda casa decimal depois da vírgula, e arredondou a terceira. Ok? Então, a aplicação é inversamente. Essa aqui vai trazer para baixo e manter a premissa lá, a quantidade de casas conforme sua premissa, e a para cima vai aumentar conforme a quantidade de casas sua premissa. E só o arred vai fazer o arredondamento matemático, tá? Nesse caso aqui deu certo ali o arred, mas não é... Aqui só os valores que deram certo, tá? Mas na fórmula ela calcula diferente. Arredondamento matemático, arredondamento para baixo, arredondamento para cima, tá? Vamos lá agora concatenar. Juntar a marca Toyota mais Hilux. Separar por hífen. Então vamos colocar ali. Igual. Concatenar. Vamos trazer aqui. Vamos pegar texto 1 é a Toyota. Cadê a Toyota? E depois é a Hilux, né? Aqui, ó, texto 1, Toyota. Aí você coloca ponto e vírgula. Ele quer separar por hífen. Como você vai inserir um texto, para inserir um texto nessa forma, você coloca aqui, ó, aspas, dá espaço, um hífen, espaço, aspas de novo, ponto e vírgula. A ponto e vírgula separa o texto. Se você colocar 10 valores, coloca um valor, ponto e vírgula, coloca outro valor, ponto e vírgula, ele vai separando. Aí depois, com a Hilux. Dá um Enter, ficou lá, Toyota, Hilux. Outra forma de se fazer também, pode pegar ali, ó, Toyota, coloque esse cifrão e Hilux. E também vai juntar, tá? Funciona da mesma forma, mas a fórmula aqui ficou melhor, né? Para depois, se quiser vir verificar o que foi feito, fica mais fácil.
Isso aqui é um comando, inserir validação de dados da lista de marcas, né? Então a gente vai ali, ó, dados, validação de dados. Validação de dados é criar aquela lista suspensa. Então nós vamos aqui, ó, dados, validação de dados, aqui, ó, validação de dados, configurações, critério de validação, permitir, lista, fonte. Vamos selecionar aqui as marcas. Clica ali de novo, ok. Então, essa célula que vai aparecer, esse quadradinho com a setinha, se você clicar, ela tem a lista aqui. Ó. Ela tem todos os valores que estão aqui na esquerda, que a gente selecionou, está aqui. Ó. Então, é só clicar que ela vai preencher. Isso é fácil. É bom quando você tem uma planilha que alguns valores vão se repetir com frequência. É mais fácil para fazer assim, né? Para preencher. Um outro comando, congelar painéis. Eu acho que eu já até falei na aula 2, mas vamos lá. Quero congelar essa linha. Tudo que estiver acima dela vai congelar. Então, clicar aqui na linha 3. Aqui, ó, exibição. Congelar painel, congelar painel. Então, tudo que ficou acima da onde eu selecionei está congelado, tá vendo? A barra de rolagem aqui, ela só funciona dali para baixo. Para descongelar, descongelar. Se eu clicar nessa célula aqui, por exemplo, na C3, e congelar, ela vai congelar as linhas que estão acima dela e a coluna que está antes. Então, se eu ir para cima aqui, a linha 1 e 2 está congelada. E se eu for para o lado aqui também, a coluna A e B também está congelada, tá? E remover marcas duplicadas. Tá, deixa eu fazer uma cópia aqui, fica mais fácil. Vamos copiar isso aqui. Copiar. Vamos colar aqui embaixo. Pronto. Aqui tem algumas marcas que estão repetidas, né? Volkswagen, Toyota, Fiat. Então, quero saber só quais marcas tem ali. Quero remover isso aqui. Então, vamos lá. As que estão repetidas, né? Dados. Remover duplicados. Aqui. Eu vou remover todos os nomes duplicados e vai me deixar o nome de cada. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. Voltem aí no vídeo, né? Assista quantas vezes for necessário. No final, vou deixar essa planilha salva no Google Drive para vocês poderem baixar. Vai estar abaixo na descrição, né, desse vídeo. E vamos para a aula 4. Vai ser a próxima aula gravada. Vamos trabalhar com gráficos. E a aula 5 com tabela dinâmica. Espero que tenham gostado. Por favor, curtam lá o vídeo, sigam o canal e dá um joinha. Obrigado, pessoal.